O que acontece com a mulher a partir dos 40 anos de idade? Ela de fato estaria entrando em uma nova fase da vida? O que marcaria essa nova fase? A depressão? A menopausa? A exaustão? Seria entrar na fase da percepção de que alguns sonhos nunca se realizarão e de que alguns realizados não geraram a satisfação esperada? Eu sou uma mulher nesta fase da vida e a maioria das minhas amigas também estão neste momento. Estou cercada de mulheres que me abordam com as mesmas perguntas. E veja se você, que é uma mulher com esta faixa etária, se também já se perguntou assim: o que está acontecendo comigo? Parece que eu não tenho mais tanta tolerância com certas coisas ou pessoas. Sabe aquela sensação de que é necessário fazer uma faxina na vida, mudar algumas coisas de lugar, cuidar um pouco mais de mim? Por que tudo isso está acontecendo e, melhor, como lidar com estes desafios, com esta nova percepção da vida da melhor maneira possível? Será mesmo que entramos numa fase negativa da vida, marcada por depressão e por inquietude, por exaustão? Eu gosto muito do olhar da doutora Teresa Fagulha sobre os estudos relativos à meia-idade. São muito interessantes e, de forma resumida, esses estudos, por ela ali então olhados e estudados, eles têm permitido ultrapassar uma visão predominantemente negativa da mulher de meia-idade, ou seja, da mulher na menopausa ou que está se aproximando da menopausa como uma mulher deprimida, irritável, emocionalmente instável, não atrativa sexualmente. E esta ótica ela tem sido mudada para uma ótica compreensiva dos desafios que esta fase da vida vem colocar e que podem conter a promessa de novos investimentos e realizações nos muitos anos de vida que ainda estão disponíveis para todas nós. Eu gosto muito de Jung, o famoso psicólogo, que da mesma forma que outras pessoas criativas, ele saiu de uma crise da meia-idade desenvolvendo um sentido de aceitação e de propósito da própria vida. E isso é sensacional. A mulher com mais de 40 anos muitas vezes se confronta sim com a necessidade de reestruturações relacionais e também da vida profissional, já que a percepção da finitude da vida, ela começa. E nós começamos então a encarar tudo isso como uma realidade mais presente. A vida está correndo. E antes de mais nada, eu quero reforçar que, diferente do que muitos acreditam, na segunda metade da vida, muitas transformações acontecem. Mesmo as características pessoais que se costumava ter como estabelecida no final da adolescência, elas sofrem alterações significativas sim. E entender as mudanças que estão acontecendo em seus valores e papéis na segunda metade da vida é imprescindível. Sabe, é interessante que alguns estudos indicam que enquanto os homens tornam-se mais interessados em pessoas e mais emotivos, as mulheres tornam-se mais assertivas e decididas. Bem, alguns estudos aqui dizem assim. A verdade é que na meia-idade, na metade aí seguinte da vida, muitas pessoas conseguem atingir o máximo em suas realizações. E por conta disso, pode ser uma época de tensão, com novos desafios no trabalho, novas responsabilidades, novos compromissos emocionais. E quando a gente fala de tensão, que pode estar muito presente nessa fase da vida, é preciso dizer que sem tensão não há vida. Mas a maioria das pessoas costumam ter reações previsíveis para situações consideradas tensas. E quando o assunto é tensão, eu gosto muito da classificação utilizada por Fiske: os esmagados, os estimulados, os autoderrotados e os felizes. Veja aí em qual destes você se encaixa. Os esmagados são rodeados por situações carregadas de tensão e referem-se constantemente como se eles não conseguem passar por elas e parecem revivê-las, mesmo que essas tensões, essas coisas negativas já tenham acontecido há muito tempo, num passado remoto. Os estimulados também são rodeados por muitas tensões, mas não estão preocupados com elas.
Quando falam delas, o fazem de forma muito breve e passam para assuntos que consideram mais interessantes. Veja aí se você é um estimulado, uma estimulada. Bem, os autoderrotados para Fiske, embora possam viver sob pouca tensão, mesmo que a situação em volta esteja tranquila, sob controle, eles carregam a vida com temas de perdas, de privações, parecem reviver o passado todo. Toda a perturbação emocional original de uma situação estão o tempo todo revivendo isso. Mas já os felizes raramente discutem as tensões tidas e não ficam presos nas perdas. Não faz parte da sua história de vida ficar ali olhando o tempo todo para aquilo que o fez sofrer. E aí, então, os felizes, eles, na maioria das vezes, eles se consideram felizes, abençoados, acreditam em Deus ou algo místico. O problema é que, assim, muitas mulheres, na metade da vida, na meia-idade, segundo pesquisas feitas nos Estados Unidos, se consideram esmagadas. 93% se consideram esmagadas. Então, existe ou não a tal crise da meia-idade? Há muito que se falar sobre essa crise, mas quero destacar que crise não pode ser encarada sempre como algo negativo, cheio de perdas significativas, como um emaranhado onde não é possível ver um caminho para ser seguido. Eu gosto de pensar na crise como uma oportunidade de revisitar problemas que não foram resolvidos, situações que não foram digeridas, relacionamentos que não foram definidos, que possibilita-nos a repensar sobre eles e traçar novas estratégias para solucioná-los ou encará-los. É a crise reflexiva que gera em nós a necessidade de procurar meios para uma vida melhor. Meu convite para você, mulher de 40 anos ou mais, levante e protagonize a sua própria história. Comece, se ainda não começou, uma jornada de autoconhecimento, satisfação e realização. Saiba quem é você, como está você e descubra caminhos para uma vida mais significativa. Me diga aí, qual é o seu perfil quando está sob tensão? Me diga quem é você, mulher, que está se aproximando dos 40 anos ou já ultrapassou. Como que as suas tensões têm acontecido? A crise tem sido reflexiva? Desejo a você felicidade e, sobretudo, curtir ao máximo, viver de forma intensa esta fase que você se encontra, porque ela é simplesmente incrível. Até a próxima!